Vamos lá, vamos começar. Queria saber contigo aí, né? Se passou bem o feriado, primeiramente, se está tudo certo. E aí também a gente começar a repercutir, né? O que será que vai acontecer com o mercado? Tava todo mundo nessa expectativa aí. O que vai acontecer? O mercado vai reagir para cima, vai reagir para baixo? Tem tensão entre os poderes? Não tem? Enfim, como que você vê aí toda essa situação, as manifestações que aconteceram ontem e, claro, os impactos disso para os ativos brasileiros, para o nosso mercado aqui? Bom, vamos lá. Eu acredito, Felipe, que o pessoal esperava um pouco uma história um pouco mais dramática no dia de ontem, né? Até porque tu vê que as manchetes depois elas foram bem intensas e, querendo ou não, está se acalorando cada vez mais esse tema da crise entre os dois poderes, né? Tu vê que virou a manchete do momento, até a legião de influencers digitais na parte de finanças usaram muito isso ontem para se promover dentro das redes sociais. Eu acho que é um ponto bem importante também de a gente utilizar como indicador, né? As manchetes que são inflamadas pelos influenciadores financeiros. Eu acredito que isso pode virar uma tese aí de estudo, né, para que a gente possa ver aquelas manchetes que são mais comentadas pelos influenciadores tendem, né, a trazer uma distorção de realidade, uma distorção de expectativa por parte dos mercados como um todo. Acho bem interessante esse tipo de estudo, né? Felipe, nota que a gente abre o mercado hoje não fazendo novas mínimas em relação ao período mais tenso que nós tivemos nas últimas semanas. Então isso mostra que, de certa forma, né, Felipe, por enquanto, até o momento, é uma questão de ajuste. Eu conversei com o pessoal no programa Geometria na segunda-feira, junto com o Rafa Lara. A gente conversou sobre esse momento, né, que a gente está na nossa bolsa e como a gente já vem precificando cenários negativos já fazem 2 meses e meio. Deixa eu compartilhar a tela aqui, já que me deram um zoom, me deram o direito de aparecer aqui sozinho. Deixa eu compartilhar a tela, porque ninguém merece ficar vendo só o Google aqui logo no início da manhã, né? Felipe, o que eu queria que a gente refletisse aqui um pouquinho antes, né, de entrarmos no movimento do dia de hoje, é no Ibovespa, tá? Olhando ele aqui para o cenário das atualizações diárias, né? Eu acredito, Felipe, que a gente vem num processo aqui já de correção desde o dia 7 de junho, tá? Quando o Ibovespa está na região dos 130, acima dos 130 mil pontos, mas a gente vem em uma correção mais longa já desde o início do ano, desde ali do dia 8 de janeiro, a gente já vem nesse processo de correção em 2 etapas mais longas. O meu pior cenário seria a Bolsa vir aqui a 112. Ok, seria um pior cenário. Como é que isso poderia acontecer, tá, Felipe, para o pessoal entender? O mercado não conseguir reagir positivamente agora, ou seja, agora mesmo é o restante dessa semana, a gente não vê o mercado reagindo positivamente, a gente não vendo o mercado voltando lá para os 123 mil pontos, e sim um mercado que ele fique travado ao longo desses 3 dias, viria aquela narrativa de que a semana seria mais curta e tudo mais, e aí sim eu ficaria com um olhar que nossa bolsa poderia ir lá para a região dos 112 mil pontos, tá? 112.200, por aí. Tá? Eu, por hora, eu estou olhando, eu estou de olho aqui nos gatilhos operacionais para entrar comprado. Né? Eu estou com aquela sensação meio que nem a gente viveu no ano passado, aqui nessa época de maio de 2020, né? Ali na segunda quinzena de maio de 2020, onde a gente teve tanto o evento do Moro, ali no final de abril, quanto a questão da reunião ministerial. Existia uma expectativa muito grande que seria uma catástrofe aquele evento, né? Acredito que a mesma coisa aconteceu em relação a ontem, né? Uma sensação de uma catástrofe, tá? Que poderia acontecer uma catástrofe. E aí foi muito menos dramático, ao meu ver. Tá? Pode ser que muitas pessoas tenham uma opinião diferente, eu acho que vale muito essa conversa e essa troca, mas eu estou sempre olhando para a questão do mercado, da resposta do mercado. Não estou dando uma opinião minha política, tá? Estou dando uma análise da resposta do mercado. E aonde eu percebo essa resposta do mercado? Na movimentação do EWZ, na movimentação da Bolsa lá fora, tá? Como os ativos brasileiros se comportaram no mercado lá fora. Então traz muito também da visão do mercado estrangeiro em relação ao evento de ontem. Tá? Então é uma leitura de mercado fria, sem uma questão do Guga, né, a favor ou contra alguma questão política, tá? É bem
fria em relação a comportamento de mercado, que essa é a minha função aqui, né? É traduzir o comportamento de mercado. Não adianta eu falar um viés pessimista e a bolsa subir 20%, né? Não adianta eu falar um viés otimista e a bolsa cair 20%. A gente tem que ser realista, porque a minha função aqui é falar de movimentos de bolsa de valores, tá? Então eu estou acompanhando, tenho aqui sinalizações que tem aqui um campo fértil para a gente poder retornar aqui até a região de 126 mil pontos, e é isso que eu estou de olho, tá? É isso que eu estou de olho. Não deu gatilho, não deu sinal para que vá para lá para cima, vou esperar que venha aqui para os 112 mil pontos, vou aplaudir a turma pessimista que está acreditando que a bolsa vai vir um degrau mais para baixo, e vou me preparar e vou ter, né, a minha cabeça de sequência em cima do processo. Para o dia de hoje, Felipe, o que eu estou enxergando aqui no nosso índice? Tá? Eu tinha uma expectativa que nós poderíamos abrir aqui na região dos 117 mil pontos, tá? Acabou que o mercado ele abriu foi ali no 117, né? O meu era 116.915, então poderia ter um degrau um pouco mais abaixo. A minha perna, né, de referência, o meu estudo, ele está em cima dessa movimentação que aconteceu aqui entre o dia 6 de setembro às 12h45 e o dia 6 de setembro às 14h40. Tá? Então foi essa última movimentação que nós tivemos de alta, ela foi a minha base de dados que eu utilizei para fazer as minhas projeções de baixa. Tá? Existia aqui um gap que aconteceria entre o 117.680 e o 117. Acabou que esse movimento aconteceu com, né, a movimentação de abertura, e a gente já percebe aqui uma reação positiva. Então o mercado voltando a trabalhar aqui acima dos 117.680, 117.700 pontos, tá? Eu volto a ter o meu cenário positivo, né? O meu cenário positivo, para você ter uma ideia, ele trabalha, Felipe, aqui, ó. Apagar aqui meu cenário de baixo, meu cenário de alta, ele trabalha aqui nesse ambiente. É para ir buscar 119.800, né, quase os 120 mil pontos, podendo num mundo muito bom 122, 150. Tá? Então, o meu cenário positivo trabalha para esta região. Tá? Eu, de novo, Felipe, sempre sou um otimista com o dedo no gatilho. Por hora, como minha arma está desengatilhada, né, porque o mercado está nesse processo de ajuste, de correção, eu estou, de verdade, esperando aquele momento para entrar nas compras. Tá? Eu já venho conversando, esse é o mesmo discurso, o mercado não mudou, é o mesmo discurso que eu venho compartilhando aqui com vocês nessas últimas 2 semanas. Uhum. Ô Guga, então você falou aí que a ideia é de compra dos ativos, então se houver uma oscilação para baixo, aí uma queda, talvez seja interessante os investidores olharem aí para aumentarem a exposição e não ver uma queda tão grande assim que vale a pena fazer algum tipo de venda nos ativos, é isso? Estrategicamente, Felipe, na verdade, o ideal é que tu tivesse já com uma posição reduzida e com caixa para montar a posição, não que tu estivesse carregando a posição. Quem está carregando uma posição e está totalmente alocado, isso de fato é um problema. Tá? E aí, óbvio, né, Felipe, cada caso é um caso. Tá? Então, apesar do cenário ele poder se transformar em algo positivo, ele ainda não deu sinais que em preço, né, em resposta do mercado, que vale a pena já montar a posição. Isso está muito próximo. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer na sexta. Né, estamos muito próximos. O que está acontecendo é uma percepção de que as coisas tinham se intensificado de forma negativa ali no dia... Deixa eu só olhar aqui a data certinho para não falar nada equivocado aqui para o pessoal. Tá? Então... O mercado ele tinha ficado mais pessimista ali no dia 19 de agosto. Tá? Ali nós tivemos o período mais tenso, vamos assim dizer. Nós percebemos que tivemos toda essa movimentação de medo, cautela, que foi intensificado. Né? Tudo era para o olhar para o movimento de ontem. Eu me lembro semana passada, muitas pessoas me ligavam, analistas, investidores, e o pessoal falava: Guga, tu viu o que vai acontecer na terça-feira? Tu viu toda a paralisação que vai ter na terça-feira? Então, qual era o meu sentimento? Que o mercado ele tinha uma narrativa e tinha uma verdade para o que aconteceria ontem, né? O que aconteceria ontem, né? O que aconteceu ontem, no dia 7 de setembro. A questão é como o mercado ele responde
no dia logo após esse evento. Né? Então, para que se faz esse exercício? Para não ficar com viés, né? Para não ficar interpretando mal a resposta do mercado. O que eu estou vendo? Olha, o mercado não faz novas mínimas, mercado não fazendo novas mínimas, começando a reagir. Pega, por exemplo, vamos lá, numa linguagem mais técnica, né? Começa a pegar todos os stops das proteções que o pessoal que estava com mais receio desenvolveu. Isso faria com que houvesse um fluxo de compra e jogaria o mercado novamente lá naquela região dos 125 mil pontos. Né? Estrategicamente, poxa, já tive em todas as posições que tu pode se imaginar ali dentro da corretora e vendo como os players negociam. Não consigo enxergar. Pô, o mercado se protege para um determinado evento não se intensificando, né, e voltando o mercado para um determinado patamar de preço, aciona o stop dos participantes. Aciona o stop dos participantes, o mercado volta a subir para um patamar acima do que estava trabalhando anteriormente. Beleza. Acontecendo isso e havendo alguma evidência que possa melhorar o tom do mercado, aí o mercado vai para um outro patamar. Qual patamar? 130 mil pontos. Tá? Então, a minha leitura de momento, né, e a capacidade de criar estratégia no mercado dentro deste momento, para mim está muito claro. Tá muito claro mesmo. E me coloco à disposição, né, todas as segundas-feiras, conversar com os telespectadores aqui da BMC News e, de fato, né, ir traduzindo e desenhando as estratégias para que eles possam, né, tomar, para que todos os telespectadores possam tomar as suas melhores decisões possíveis. Né? Então, a minha leitura é exatamente essa. Agora, mercado cair, ser oportunidade para comprar? Não. Tá? Não quer dizer isso. O mercado cair do ponto que está agora mostra que o cenário não conseguiu reagir positivamente. A gente vai para um patamar mais baixo e aí a gente vai precisar o quê? Sinais no patamar mais baixo para se comprar. Tá? Então, não é que caiu, vai aumentando posição, fazendo preço médio. Né? Eu acho que esse é um grande erro que muitos investidores inexperientes cometem, né? Porque costumam olhar aquele track record daquelas empresas que deu certo ao longo do tempo e aí imagina que aquilo vai acontecer com toda e qualquer empresa. Não acontece. Né? Tanto que a gente vê aí várias pessoas sofrendo e carregando posições no prejuízo já há muito tempo, e isso aconteceu inclusive com as empresas que hoje são consideradas muito, bonitas, né? Se tu pegar aí pessoas que compraram Vale lá em 2008, certo? Demoraram muito tempo para ver a cotação voltar para o preço que eles compraram lá atrás. Né? Existem pessoas que têm, por exemplo, Petrobras, Gerdau, a própria Gerdau, Siderúrgica Nacional, várias empresas passaram aí quase que 10 anos, né, não voltando para o seu preço que se tinha lá naquele período de 2008, que era um cenário, maravilhoso, principalmente para quem falava de commodity. Então tem que ter cautela, tem que ter estratégia, né, e negociar ações não é um casamento para a vida toda, bem diferente do que algumas pessoas pregam aí pelo mercado. Né? Tem 2 décadas de bolsa e já vi muita coisa acontecer. Maravilha, Guga. Ô Guga, só uma última questão aqui com você, porque a gente viu aí que tinha toda essa apreensão, né, por conta de tudo que poderia acontecer ontem. A gente viu vários estrangeiros também reduzindo posição, e não só por ontem, né, por todo o ambiente doméstico aqui, risco fiscal, questão das reformas e tudo mais. Você acha que, de repente, com as coisas não saindo tão fora do rumo assim ontem, né, como algumas pessoas previam, talvez o estrangeiro possa voltar a olhar aqui para o Brasil, ou o cenário ainda está meio complexo? Eu acho que as cartas elas ficaram mais claras. Assim, complexo está, cada vez toda vez que a gente vai se aproximando, né, de um momento que tem que ter tomadas de decisões, a gente tem uma sensação de que, ficou mais complexo. Mas acaba que no processo de tomada de decisão, tu tem que ter as variáveis, né, elas muito bem claras e muito bem tangíveis. Eu acredito que a gente tem as variáveis muito bem claras e muito bem tangíveis agora. Então, precisa se ter uma tomada de decisão. E qual é o problema no processo da tomada de decisão? É que na tomada de decisão existe alguém que vai ficar satisfeito e alguém que vai ficar insatisfeito. Então, aquele ambiente que ficar insatisfeito vai ter a sensação de perda. Então vai ter a sensação de que as coisas ficaram piores. Aqueles que estavam que vão ser satisfeitos vão falar, puxa,
tá legal. Só que se tem uma decisão, se sai daquele ambiente do tipo da disputa, tem que ter uma decisão, tem que ter uma tomada de decisão, tem que ter um direcionamento. Para onde isso aqui de fato vai? O que não dá é para ficar discutindo, né, ad eterno. Então, principalmente o estrangeiro, ele precisa o quê? Definições. No momento que as coisas começam a ficar definidas, tu vai ver as coisas tomando rumo, nem que seja para o pior. Entendeu? Porque a gente também, se a gente for olhar de 2008 para 2016, né, a gente for comparar com a bolsa lá fora subiu. E a gente aqui com muita volatilidade mesmo, a gente ameaçava começar a melhorar e caía para um degrau menor. Ameaçava começar a melhorar, caía para um degrau menor. Ameaçava começar a melhorar, caía para um degrau menor. O único momento que acabou a esperança e se criou, né, todo um cenário de pessimismo foi ali naquele período que antecedia ali 2016, que aí veio toda uma narrativa, né, de fim de Brasil e tudo mais. Só que, poxa, se tu for olhar no movimento da Bolsa, foi o último dos últimos movimentos de baixa. Já vinha se deteriorando já há muito tempo o mercado como um todo. Só que aí o que acontece? Expectativa de que vai melhorar, não melhora. Expectativa de que vai melhorar, não melhora. Expectativa que vai melhorar, não melhora. Tá? Então, por isso que eu comento, né? A gente vai ter momentos de alta, a gente vai ter momentos de baixa. Dependendo do momento em que tu tenha um gatilho operacional, tu pode ter uma expectativa de um movimento mais amplo, por um lado, ou menos amplo. Tá? Se a gente tivesse tido um gatilho há um mês atrás... Tá? Há um mês atrás, exatamente, poxa, nosso movimento de alta ele teria surfado essa onda que surfou as bolsas norte-americanas e teríamos ido para um patamar acima dos 130 mil pontos. Ok, não foi, né? Não teve gatilho. Paciência. Recolhe as expectativas, aguarda um outro momento e aí fica de olho para ver se vai ter o gatilho novamente. A questão é que em algum momento vai ter esse gatilho. Óbvio, né? Tu não pode ter o mesmo cenário de um mês atrás agora. Os cenários eles vão mudando, né? Eles vão mudando. Por quê? Porque em algum momento no tempo foi sendo tomado outras decisões e isso gera consequências. E o investidor precisa aprender a olhar as decisões que foram tomadas, as consequências que elas são geradas, e aí o quanto a gente está se aproximando de uma outra decisão. E como a gente está se aproximando de um outro período de decisão, para mim é ótimo, o mercado vai ficar mais claro e o movimento vai ficar mais definido e eu vou saber exatamente o que eu tenho que fazer. Né? Por isso que é importante esses momentos, entendeu? De novo, toda tomada de decisão, principalmente nesse ambiente político que a gente está vivendo agora, óbvio que vai ter um grupo que vai ficar satisfeito, óbvio que vai ter um grupo que vai ficar insatisfeito. Porque se os dois grupos já estivessem satisfeitos, não estaria tendo um processo onde teria que ter uma mudança e uma tomada de decisão, porque estariam satisfeitos. Né? E não é o que está acontecendo. Então a gente está vendo quase que um processo de um conflito bem vocal. É só olhar as redes sociais de ontem. Ou eu estou seguindo as pessoas erradas. Né? Mas para mim, dentro das minhas redes sociais, o que eu fui impactado aqui, eu fiquei assim, do tipo, né? Tem que ser estudado, né, os posts dos influencers, porque de fato, né, isso está gerando uma expectativa de massa absurda.